Então tá, gente, o nosso próximo assunto é os hormônios sexuais femininos. São esses hormônios que vão determinar como é que vai ser a questão da vida reprodutiva da mulher. Então, a partir do momento que ela começa a produzir esses hormônios, é que ela vai ter a capacidade de engravidar ou não. Então, vamos lá entender. Primeiro, vamos entender o que é hormônio. Então, hormônios são substâncias químicas que são produzidas por glândulas e secretadas para dentro do sangue. Ou seja, eu falei para vocês que glândula é o quê? Glândula é qualquer estrutura que produz alguma substância e secreta essa substância, ou dentro do sangue ou em qualquer outro local. Quando quando essa glândula produz essa substância e joga, por exemplo, para dentro do intestino ou para fora do nosso corpo, essa glândula é chamada de glândula exócrina. Por exemplo, uma glândula lacrimal produz a lágrima que a gente joga para fora do nosso corpo. Então, é uma glândula exócrina. E as glândulas endócrinas são glândulas que produzem essas substâncias e secretam dentro do sangue. E quando secretam dentro do sangue, essas substâncias passam a ser chamadas de hormônios. Então, em qualquer lugar que você ouvir falar o nome hormônio, você já pense que quem produziu ela foi uma glândula e que ela foi para dentro do sangue, tá? Esse hormônio vai para dentro do sangue. E basicamente, gente, o nosso corpo é controlado por esses hormônios. Então, o nosso corpo é acelerado ou mais lento, a gente cresce, a gente se reproduz, a gente se estressa, a gente se acalma, a gente fica feliz, a gente tem prazer. Tudo isso é decorrente de hormônios. Os hormônios controlam tudo no nosso corpo. Só para vocês terem noção, existe um tipo de depressão que é ocasionada por alterações hormonais, que não foi porque passou por algum motivo, algum problema. Não, tem pessoas que desenvolvem uma depressão simplesmente porque está com problema hormonal. Então, esses hormônios é que controlam tudo no nosso corpo. E a questão sexual também. Nós temos os hormônios que controlam todas essas questões sexuais do nosso corpo. Então, é isso que a gente vai ver, os hormônios sexuais. Então, como eu já tinha dito, na puberdade, a hipófise, que é aquela glândula que fica lá no cérebro, né? Se é glândula, então ela vai produzir alguma substância. E que substância ela vai produzir? Ela produz em várias, gente. Não é só essas. Mas como a gente está falando sobre a questão sexual, essa é a que importa. Então, ela vai produzir FSH e LH. São dois hormônios. O FSH é o hormônio folículo estimulante, tá? Depois nós vamos entender para que ele serve. E o LH, que é o hormônio luteinizante. Esses dois hormônios, eles são produzidos na hipófise e eles são, na puberdade, eles são jogados em direção aos nossos ovários e ele vai pelo sangue. Chegando lá nos ovários, eles vão estimular os ovários a produzirem os hormônios ovarianos, que é o estrogênio e a progesterona. Então, gente, basicamente, a mulher, ela tem um ciclo menstrual por causa desses 4 hormônios: FSH, LH, estrogênio e progesterona. Vamos ver cada um deles. Aqui está uma lista de todos os hormônios e o local onde ele é produzido. Então, o FSH e o LH é produzido na hipófise. Quando a mulher está grávida, ela vai produzir 2 hormônios também, que é a prolactina e a ocitocina, que também é produzido na hipófise. Todos os meses ela produz estrogênio e progesterona, que também é produzido nos ovários. E nós, mulheres, produzimos testosterona, que é o hormônio masculino, só que a gente produz em pequenas quantidades. Por quê? Porque ele é responsável pelo libido, que é o desejo sexual. Inclusive, muitas mulheres que perdem esse desejo, às vezes é por falta desse hormônio, tá?
Então, nós produzimos, mas em pequena quantidade. Ele não está muito relacionado à questão do ciclo menstrual, não, tá? Mas coloquei para vocês terem noção que existe isso. E tem esse outro hormônio, que é o HCG, que é o gonadatrofina coriônica humana. Esse hormônio HCG, ele é produzido somente quando a mulher está grávida. Por quê? Porque quem produz é o ovo ou zigoto. Nós vamos entender cada um deles, tá? Vamos ver a característica. Então, primeiramente, vamos ver o hormônio folículo estimulante, que é o FSH. O FSH, como o próprio nome já está dizendo, ele vai estimular o quê? O folículo. O que é folículo? É a tal da sementezinha que eu disse para vocês, que a mulher, quando nasce, já nasce com um monte, em torno de 400 mil sementezinhas, que o nome é folículo, dentro do ovário. Então, quando a menina entra na menopausa, ou na puberdade, esse hormônio, FSH, vai ser lançado para dentro, que é um ovário, vai ser lançado para dentro do ovário, e esse hormônio vai começar a amadurecer um folículo. Então, qual é a função dele? Ele estimula o crescimento dos folículos ovarianos até o estado de folículo de Grave, que é o folículo maduro. Então, aqui na imagem, vamos prestar atenção. Aqui é um ovário, e aqui está mostrando o que é que o FSH vai fazer. Aqui são vários folículos, é um monte de folículos pequenininhos. Quando esse FSH vem e começa a estimular ele, ele vai escolher só um. Não é todos, é em média. O habitual é só um por mês. Então, a mulher ela só tem a capacidade de engravidar uma vez por mês, né? Uma vez por ciclo. Então, ele vai pegar só um, vai escolher só um folículo e vai começar a estimular ele para ele amadurecer. Aí ele vai crescendo, ó. Crescendo, vai crescendo, sendo estimulado. Até esse estágio aqui, que é o que a gente chama de folículo de Grave, ou folículo maduro, tá? Então, essa é basicamente a função do FSH. Se eu perguntar qual é a função do FSH? Estimular o crescimento do folículo até o estado de Grave. À medida que esse folículo vai crescendo, esse folículo ele vai começar a produzir estrogênio, que é o hormônio ovariano, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Depois que a gente já viu que o FSH, que é outra imagem, mas é a mesma coisa, tá aqui um monte de folículo pequenininho, aí o FSH vem, pega um e começa a amadurecer, ó, aquele amadurecendo, crescendo, aí ele chega aqui no folículo de Grave, né? Quem fez isso foi o FSH. Só que quando ele chega aqui no folículo de Grave, você para de produzir FSH e você começa a produzir outro hormônio chamado LH, que é o hormônio luteinizante. O que é que esse hormônio luteinizante vai fazer? Ele vai chegar aqui, nesse folículo que já está maduro, e vai estimular mais ainda, como se você tivesse já um balão muito cheio, você já estivesse muito cheio, o balão, e você continuasse assoprando, até o que ele se romper, ele estourar. É isso que o LH faz. Ele vai estimular esse folículo a crescer tanto que ele pega e se rompe, como está aqui nessa imagem. Quando ele rompe, o que é que acontece? O óvulo sai de dentro dele. É o que a gente chama de ovulação, tá? Então, o LH, ele vai estimular o amadurecimento ainda mais desse folículo até ele se romper, ocorrendo a ovulação. Com isso, esse folículo também aumenta a produção do estrogênio. O que é que esse LH vai fazer? Depois que ele rompeu aqui o folículo maduro, porque o folículo maduro é como se fosse um ovo crescendo e só a gema é que fosse o ovário, o óvulo maduro. Fica o restante, é como se fosse uma casca, sobra. O que é que acontece com ele? Ele vai. Pode falar. Alguém quer falar? Não, né? Então, o que é que acontece com esse resto de folículo que ficou lá no ovário? Ele vai se transformar em corpo lúteo.
O que é o corpo lúteo, também chamado de corpo amarelo? É a estrutura que vai produzir o próximo hormônio ovariano, que é a progesterona. No final, resumidamente, eu vou falar de tudo isso ao mesmo tempo, tá? Que agora são as características. Então, o que é que vocês precisam saber? Que o hormônio luteinizante, o LH, ele vai estimular ainda mais o crescimento desse folículo até se romper e acontece a ovulação. E ele vai transformar esse restante de folículo em corpo lúteo. Aqui está só mostrando como é que se comporta o ciclo menstrual, né? Esses hormônios durante o ciclo menstrual. Aqui, então, aqui é o início do ciclo menstrual, aqui é o final do ciclo menstrual, e você vai ter essas ondulações em relação aos hormônios. O azul é o hormônio luteinizante e o verde é o folículo estimulante. Então, quando a mulher está aqui no início da menstruação, que ela está menstruada, esses hormônios estão baixos. À medida que a menstruação acaba, esse hormônio, folículo estimulante, começa a crescer. Para quê? Para amadurecer o folículo. Quando ele amadurece, o que é que acontece com ele? Ó, cai. E ele fica baixo até a próxima menstruação. Aqui, ó, até a próxima menstruação. Quando ele amadurece, ó, o LH, ele é baixo o tempo todo. Quando é que ele aumenta? Ele só aumenta quando o folículo está maduro. Então, ele aumentou para quê? Para acontecer o rompimento do folículo e acontecer a ovulação. Aconteceu a ovulação, o que é que acontece com ele? Ele cai e fica baixo até a próxima menstruação. Então, basicamente, esses dois hormônios, eles vão aumentar quando está na ovulação e o FSH aumenta um pouco quando acaba a menstruação, né? Assim, quando acaba a menstruação, ele aumenta um pouquinho para estimular o amadurecimento do folículo. O que é o estrogênio? Lembrando, FSH e LH são os hormônios hipofisários. O que são hormônios hipofisários? São hormônios produzidos na hipófise, que é uma glândula que fica na cabeça. Já os hormônios ovarianos, que é produzido nos ovários, é o estrogênio e a progesterona. Então, o que é que esses hormônios vão fazer no nosso corpo? O estrogênio, ele é responsável pelas características sexuais femininas. Então, todas essas características que eu falei, que a menina, quando entra na menopausa, na puberdade, tem, que é telarca, menarca, cintura fina, quadril largo, os pelos. Então, todas as características femininas, quem dá é o estrogênio, tá? Ele também vai estimular o crescimento do endométrio. Por que isso, gente? Lembre-se, o que é endométrio? É a camada interna do útero. O nosso corpo se prepara todos os meses para engravidar. Como é essa preparação? Várias estruturas do nosso corpo se preparam para isso. As nossas mamas crescem, o útero se prepara para essa gravidez. Aí, óbvio que a gente não engravida todo mês. Quando a gente não engravida dessa menstruação, é por isso que o seio para de doer, é por isso que você tem o sangramento, que é a menstruação, tá? Aquilo ali é o corpo que tinha se preparado para engravidar, você não engravidou, então ele se desfaz de tudo. E uma das coisas que o nosso corpo faz é preparar esse endométrio, que é essa camada interna do útero. O que que ela faz? Ela cresce. Por que que ela cresce? Porque se acontecer a gravidez, se acontecer a fecundação, que ocorre aqui nas trompas, ele vai descer em direção ao útero. Chegando aqui no útero, ele não pode ficar jogado lá dentro. Porque se ele ficar ali dentro, a mulher vai abortar, vai sair. Então, ele tem que se implantar no útero. O que é se implantar, gente? É grudar. E onde é que ele gruda? No endométrio, tá? Ele tem que entrar aqui no endométrio para poder essa gravidez ser viável. E aí vocês imaginam, se esse endométrio estiver bem fininho, eles não conseguem se grudar.
ele tem que estar bem largo. Então, o que é que acontece? Nosso corpo, todos os meses, esse endométrio fica largo. Quem é que faz isso? O estrogênio. O estrogênio deixa o endométrio largo para, no caso de engravidar, ele Pro, a criança. Oi. então vamos dizer assim que quando a camada fica fina, pode ser então que essa pessoa, essa mulher no caso, tem algum problema no hormônio de estrogênio Com ou certeza. alguma coisa vinculada, tá bom? Existem vários motivos para a mulher ser infértil. Uma delas é problema hormonal, que os problemas hormonais podem desencadear isso. Por exemplo, uma mulher que vai fazer tratamento para engravidar, uma fertilização in vitro, por exemplo, que você pega o óvulo e o espermatozoide, fecunda fora do corpo e introduz na mulher. Antes de introduzir, é dado medicações para essa mulher para estimular o aumento desse endométrio. Porque não adianta eles colocarem aqui e não tiver onde fixar. Se não fixar, gente, é aborto. Vai sair. Quando a gente falou, na aula passada, eu estava falando sobre os métodos contraceptivos, e vou falar novamente quinta-feira, porque não ficou, porque já está dando instabilidade na internet. Os medicamentos, os hormonais, né, os anticoncepcionais hormonais, eles vão fazer justamente isso, que é o quê? Deixar o endométrio fino. Então, se por acaso você esqueceu de tomar o comprimido e aconteceu a fecundação, na hora que ele descer aqui e o endométrio estiver fino, a mulher vai abortar. Às vezes nem sabe que abortou, tá? É por isso que algumas religiões, inclusive a Igreja Católica, é contra os métodos contraceptivos hormonais, porque seria como um abortivo. Porque em algumas situações pode acontecer. Então, para a gravidez dar tudo ok, gente, uma gravidez é muito complicada. Para tudo dar certinho. Isso quando a gente vai estudar, né? Porque na prática parece ser tudo muito fácil, engravidar. Mas na prática não é. Então, tem Por essa. isso, então podemos considerar no caso, assim, as pessoas que tomam anticoncepcionais que acabam engravidando e ocorre sempre o que você vê muito falar, que a primeira gravidez normalmente algumas pessoas acabam tendo um aborto espontâneo. Tem, então, sentido a vinculação a isso, de que estava tomando anticoncepcional, que a maioria, às vezes, quando engravida, acontece isso por esquecimento, Não, é tudo e assim, acaba. pode acontecer. Uma pessoa que esquece de tomar o comprimido, ela pode ovular, porque o comprimido, ele impede a ovulação, ele faz três coisas, o comprimido. Impede a ovulação, modifica o endométrio, deixando ele fino, e deixando o muco mais grosso, tá? Então, por acaso, ela esqueceu muitos dias, por isso que a gente diz, se esqueceu só um dia, não vai ter problema. Agora, se esquece vários comprimidos, aí pode dar problema, que pode acontecer de ovular e ela engravidar. E nessas situações pode ter o tal aborto espontâneo. Não é só isso, viu, gente? Tem vários Tá. motivos para você ter aborto espontâneo, mas um deles pode ser. Então, tem toda essa questão. Então, quem deixa esse endométrio largo é o estrogênio. Se ela não engravida, o que é que acontece? Esse endométrio, ele se descama. É como se fosse realmente uma ferida que tu arranca a casca. Se tu pega uma ferida, arranca a casca lá grossona, vai sair sangue. É a mesma coisa. A menstruação, gente, não é só sangue. É restos de endométrio. Por isso que o sangue da menstruação não é igual ao sangue, por exemplo, que você corta um dedo. Porque ali não é só sangue, é um sangue cheio de células endometriais, que a gente chama. Michele, Oi. e mesmo assim, porque ocorre mesmo a mulher tomando tudo certinho dela engravidar? É assim, todo método contraceptivo, ele tem uma porcentagem de erro. Na maioria dos anticoncepcionais hormonais, eles dão 97% de eficácia, ou seja, você ainda tem 3% de chance de dar errado. Aí tem que ver o que é. Porque, assim, se a gente for ver se ela realmente toma direitinho, gente, no mesmo horário, não falta nenhum, é muito difícil ela engravidar. Mas existe algumas situações que podem desencadear esse medicamento não ter efeito. Por exemplo, se ela tomar antibiótico corta o efeito do anticoncepcional. Olha, até pessoas que fazem cirurgia bariátrica
dependendo do tipo de cirurgia bariátrica e aquela redução de estômago. Tem um tipo que não, o medicamento por via oral não tem mais efeito. Então, tem que ver isso tudo, se o corpo dela está absorvendo. Vocês vão ter aula de farmacologia e vocês vão entender que não é só tomar o medicamento, ele já vai surtir o efeito, não. Existem algumas situações que podem interferir no efeito dessa medicação. Então, o anticoncepcional, quando mesmo você tomando certinho, no mesmo horário, sem ter nenhum problema, cai na faixa do que o próprio laboratório disse que pode dar erro. Mas é muito difícil, gente. Às vezes você for investigar, tem algum problema relacionado. Teve até uma conhecida minha, que ela é nutricionista, e ela teve infecção urinária, tomava anticoncepcional direitinho, inclusive é daquelas pessoas bem malucas mesmo, que bota despertador para dizer o horário e tudo. E aí o médico não informou que o antibiótico cortava o efeito. Ela fez o tratamento de 7 dias com antibiótico e engravidou. E aí, muitas pessoas que não sabem podem até culpar o medicamento. Não foi reação com o outro comprimido. Acho que Nath levantou a mão. Foi, Nath, que foi? Não, professora, além de antibióticos, tem outros medicamentos que podem cortar o efeito do anticoncepcional ou é só antibiótico? Antibiótico eu sei, mas tem algum outro medicamento? O anticoncepcional é o antibiótico mesmo. Ah, Outros e não. em relação ao horário que pode atrasar, se passar, por exemplo, menos de um dia, atrasou, sei lá, umas 8 horas ou 10 horas, também pode tipo, provocar uma Assim, gravidez. até um dia que a gente diz, esqueceu até um comprimido, você tomando comprimido logo assim que você lembrou, o risco é reduzido. Agora, se você, por exemplo, ela era para ter tomado hoje à noite e não tomou hoje à noite, nem amanhã à noite, e vem lembrar no outro dia, aí pode ter problema. Na verdade, a gente costuma dizer o seguinte, a gente já está entrando no outro assunto, mas não tem problema. Existem tantos métodos que se você realmente for uma pessoa que foi esquecida, escolha outro. Porque o anticoncepcional hormonal, que é o comprimido todos os dias, só é indicado para as mulheres realmente que não esquecem. Porque o esquecimento pode correr o risco de engravidar. Então, vamos voltar aqui. Então, qual é a outra função do estrogênio? O estrogênio, ele estimula as criptas do colo a produzir o muco cervical. Professor, o que é criptas do colo? Criptas do colo é o seguinte, são 2 glândulas que a gente tem no fundo do saco vaginal. Aqui é a vagina e aqui já é o útero. Fundo de saco vaginal, gente, é isso bem aqui, ó, é o fundo mesmo da vagina. O fundo da vagina. Lá, em cada canto, você vai encontrar as criptas do colo, que são 2 glândulas. Elas vão produzir esse muco, que é o que deixa a vagina lubrificada o tempo todo. E quem faz isso é o estrogênio. O estrogênio estimula elas a produzir esse muco. Outra coisa que o estrogênio faz é estimular a mobilidade das trompas. Quando ocorre a fecundação aqui nas trompas, esse óvulo fecundado, ele tem que chegar até aqui o útero. E quem é que leva ele? Essas trompas, elas vão se contraindo e empurrando esse óvulo até chegar a isso, até chegar no útero. Quem é que contrai essa trompa para que o óvulo fecundado chegue até o útero? O estrogênio, tá? Então, o estrogênio faz tudo isso. É responsável pelas características sexuais femininas, vai desenvolver o endométrio, deixando ele bem mais largo, vai estimular as criptas do colo a produzir muco, para deixar a vagina mais lubrificada, e também faz contrair as trompas, né, para o óvulo chegar até o útero. O estrogênio, que é o outro hormônio ovariano, ele vai ter a função mais, a gente costuma dizer que é o hormônio protetor da gravidez. Quando a mulher está grávida, a mulher produz. Quando a mulher não está grávida, ela produz justamente para preparar o corpo para engravidar. Como eu disse para vocês, nosso corpo se prepara todos os meses para engravidar e a progesterona é o hormônio responsável por isso.
Então, é por isso que nós vamos ver no gráfico, nós vamos entender que a progesterona, a gente começa a produzir ela depois que você ovula. Por quê? Porque depois que você ovula, é quando você pode engravidar. E aí, ela vai sendo produzida justamente para preparar o nosso corpo para a gravidez. E faz o quê? Vai estimular a mama para a lactação, então vai aumentar. É por isso. Aí vamos tentar lembrar. O que é a TPM? A tensão pré-menstrual. É quando você tem vários sintomas, né? Decorrente do que está perto da menstruação. Mas, como eu já tinha dito na aula passada, aquela TPM, os sintomas da TPM indicam que você ovulou. Então, quando você tem aqueles sintomas, significa dizer que você ovulou. E aqueles sintomas são decorrentes desse hormônio aqui, ó, da progesterona. E o que é que você sente? Vê se dá certo com a TPM. As mamas ficam inchadas, né? Porque ela cresce, né? Estimula para poder o quê? Se você engravidar, você tá com a mama grande para poder amamentar. A progesterona, se você engravidar, ela vai manter o endométrio largo para poder receber esse ovo fecundado, né? Porque se esse endométrio descama, você tem o quê? A menstruação. E você não é para ter menstruação quando você engravida, porque senão aborta. Então, a progesterona é que mantém a gravidez, tá certo? Vai estimular também, junto com o estrogênio, que as trompas se contraiam para poder enviar o óvulo fecundado até o útero. Vai inibir as contrações do útero, porque se o útero se contrai, o que é que vai acontecer? Você pode abortar, então protege a gravidez. A progesterona, ela vai deixar seu útero bem relaxado, justamente para não expulsar o óvulo fecundado. Se você engravidar, a progesterona vai transformar aquele muco cervical, que eu disse que toda mulher tem a vagina úmida, ele vai deixar aquele muco mais grosso e vai transformar no que a gente chama de tampão mucoso. O que é o tampão mucoso, gente? É uma rolha, parece uma rolha de vinho, que cria, botando dentro do útero. É isso aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui é a vagina, aqui é o canal do útero. Quando você está grávida, a progesterona pega o muco que estava aqui na vagina, transforma numa rolha, como fosse um tampão, e ele fica aqui, ó, no colo do útero. Para quê, gente? Para proteger, para micro-organismo ou qualquer outra coisa não passar para dentro do útero enquanto está sendo gerada a criança, tá? Muita gente diz assim que aquele tampão mucoso, ele impede da criança descer. Na verdade, não. Porque o que impede da criança descer é justamente o colo, ele está contraído, ele não está dilatado. Esse tampão, ele tem a função justamente de proteger para que nada entre dentro do útero durante a gravidez. Então, quem transforma o muco cervical em tampão mucoso é a progesterona. A progesterona também vai inibir a produção de FSH e LH. É por isso que a mulher, quando está grávida, ela não engravida de novo, não tem como. Porque quando ela está grávida, a progesterona, os níveis de progesterona estão altos. E a progesterona faz com que você não produza nem FSH nem LH. E o que é que tem a ver esses dois hormônios? São justamente eles que faz você ovular. Os hormônios que faz você ovular é o FSH e o LH. Se você não produz eles, você não ovula. Então, durante a gravidez, você não produz FSH e nem LH. Você só está produzindo progesterona e estrogênio durante a gravidez. E também é a progesterona que produz o crescimento da placenta, que nós vamos ver que a placenta é uma estrutura que é responsável por nutrir a criança durante a gravidez. Aqui, gente, é o gráfico mostrando
como é que ficam esses hormônios durante o ciclo menstrual. Lembrando que esse primeiro risco aqui, ó, representa o dia que desce sua menstruação. E esse outro é a próxima menstruação. Ou seja, tudo isso aqui é o que a gente chama de ciclo menstrual, que é o dia que desceu sua menstruação até a próxima menstruação. Nesse período, que é o ciclo menstrual, ocorre o quê? A menstruação, que é esses primeiros quadrinhos aqui, ó. É os 5 primeiros dias, né, que dessa menstruação. Acabou a menstruação, aí é essa fase. Aí aqui é quando você ovula, e aqui é quando você tem a tal da TPM, até chegar à próxima menstruação. E aí, como é que esses hormônios fazem no nosso corpo? Então, aqui a gente tem os hormônios hipofisários, que são os hormônios produzidos na hipófise, que é o LH e o FSH. E temos os hormônios ovarianos, que é o estradiol, que é a mesma coisa de estrogênio, e a progesterona. Quando a mulher está, olha, preste atenção. Quando a mulher está menstruada, aqui é o quadrinho da menstruação. Como é que tá todos os hormônios? Baixos. Gente, a mulher menstruada, é por isso que a mulher, quando está menstruada, ela tem cólica, tem tudo, mas a TPM acaba. Pessoas que dizem que tem TPM antes, durante e depois da menstruação, não é TPM, é algum transtorno psicológico. Ela tem algum transtorno de ansiedade, algum problema emocional, mas não é TPM. TPM são aqueles sintomas que você tem antes da menstruação. Desceu a menstruação, gente, acaba todos. Por quê? Porque quem faz você ter aqueles sintomas são os hormônios. E os hormônios, durante a menstruação, estão como? Tudo diminuído aqui, ó, tudo baixinho. Teu corpo não produz eles, ok? Professora, Oi. tipo, antes da menstruação, dor nas costas, dor nas pernas, dor no pé da barriga, dor nos seios, tudo isso aí são os hormônios também? Tudo. É a TPM que é ocasionada pelos hormônios. É tudo. Você ficar... Tem mulheres que têm insônia, tem mulheres que ficam irritadas, chorona, com vontade de comer, a gente fica com um apetite mais assim, mais para coisas O meu apetite aumenta. doce ou comida muito pesada. É tipo isso, dá vontade de matar a gente. Eu fico Gente, com essa vontade de questão... explodir o Brasil. Explodir todo mundo. Eu fico com vontade de explodir o Brasil, explodir todo mundo. Ó, Só tanta essa raiva. questão da TPM é tão séria, gente, que eu não sei se no Brasil, mas eu assisti um documentário que estava falando sobre negócio de uma mulher que tinha se matado, não sei o que ela foi diminuída a pena dela, porque ela provou que quando ela cometeu o homicídio, ela estava de TPM. Você sabia disso? Que tem, eu não sei se Professora, no Brasil tem, mas eu, você reduz a pena se você tiver TPM. Gente, a gente fica descontrolada. professora, é normal, né? Porque, tipo, eu tomo anticoncepcional, aí quando tá faltando uns 3 ou 4 comprimidos, aí eu rodo o juiz. Eu fico literalmente estressada, Justamente, que é a literalmente, sabe, brigando TPM. todo mundo, até com vento. Meu remédio acabou hoje. É sério, eu já briguei até com vento, eu tô literalmente atacada. Tá É com 4 desse dias que eu tô jeito. E aí, atacada. se você prestar atenção, porque tudo na vida é questão de se auto-observar. Na hora que desce a menstruação, gente, parece que tiraram um peso das suas costas. Ali é os hormônios. Desceu a menstruação, teus hormônios, olha aqui nesse gráfico. Aqui é a TPM. Essa parte todinha aqui é quando você tem a TPM. Tá bem alto. Na hora que é para menstruar, o que é que eles fazem? Ó, baixa na hora. Aí você acaba os sintomas, graças a Deus. Porque se fosse para a vida toda, meu filho, o negócio estava feio. Então é isso que acontece, gente. Professora, aqueles corrimentos tem alguma coisa a ver também com os hormônios, né? Todos os tipos de corrimento, né? Não, A senhora estava corrimento, explicando? não, corrimento está relacionado a algum processo inflamatório da região vaginal ou do útero, tá? Agora, a E mulher ela quando não tem tem um nada? muco. É muco, não é corrimento. É muco.
Ah, O muco muquinho, né? o muco, sim, está relacionado à questão hormonal, ao estrogênio. O estrogênio, que é isso aqui, ó, na hora que ele começa a aumentar, a sua vagina vai ficando mais molhada, tá? Quando você está ovulando, o muco fica tão, às vezes sai na calcinha, fica bem liguento, branco, né? E aquilo ali indica que você ovulou e está relacionado à questão hormonal. E quando a pessoa não tem mais esse muco, o que é que foi? É assim, se ela entrou na menopausa, o que é a menopausa? Ela para de produzir esses hormônios. Menopausa é isso, parou de produzir os hormônios. Então, se ela parou de produzir os hormônios, uma das consequências é a vagina seca. Então, mulheres pós-menopausa ou durante o climatério, que é quando tem essa redução dos hormônios, a gente até indica ela utilizar lubrificante, porque se for ter relação sexual sem nada, vai doer, vai machucar, vai até sangrar. Então, não é indicado. Usa lubrificante, tá? Agora, se ela está ainda na fase reprodutiva dela e ela tem essa vagina